Olá, tudo bem com você? Eu sou Fábio Rocha, criador e desenvolvedor aqui do Método Rico Mais, e estou aqui no programa Gráficos, Reflexões e Afins para fazer essa reflexão para você. Setup ou método? Existe um ideal? Bem, para começar, vamos primeiro identificar o que é um método e um setup, né? O método é aquilo que a gente usa, né, para analisar o gráfico de um ativo, né? Independente de qual seja ele, independente do tempo gráfico que for, né? O método é aquilo que a gente usa para estar analisando o ativo, né? E o setup é o que a gente usa para estar operando, né? É a estratégia, vamos dizer, é criar a estratégia em cima de um método, né? Vamos dizer, é setupizar. Só que o setup, ele tem muito mais a ver com a questão de indicadores do que propriamente a movimentação do preço em si. Por exemplo, o price action, né, que é a movimentação pura do preço, eu acho assim que na sua forma mais forte que existe de entendimento de price action é o do Wall Brooks. O Wall Brooks, por exemplo, ele usa uma média de 20. Mas não quer dizer que ele faz trades baseados nessa média de 20. Então, ele não tem nenhum tipo de setup operacional baseado na média. Mas existem setups operacionais que a gente baseia cruzamentos de média, né? Tem um famoso setup aí da média 9, né? Que é fechamento acima ou abaixo dela. Enfim. Então, o setup ele tem muito mais a ver com análise técnica clássica, vou ver. Ele tem muito mais a ver com questão de você usar indicadores para confirmar uma entrada. Então, no price action nós não usamos indicadores para confirmar a entrada, nós usamos o preço para confirmar essas entradas. Então, no price action, no método de leitura de gráfico baseado em price action, nós usamos estratégias e não setups. Então, um método operacional ele pode ou não ter setups. Ele pode ter estratégias baseadas em setups, como não, por exemplo, dentro do método Renko Mais. Pelo método Renko Mais ser um método base de leitura gráfica, onde você vai ter a base da leitura do gráfico, a questão de você usar ou não indicadores é com você. Aqui você não precisa ficar preso à regra de coloração, a indicadores específicos. Você pode só usar o preço baseado em Renko e Candle. Porém, eu tenho alunos que usam estratégias com indicadores. Ou seja, eles criaram setups operacionais usando o método Renko Mais. Então, é um método livre para você poder criar setups. Então, para responder essa pergunta do se existe um setup, um método ideal, primeiro de tudo, você tem que fazer o seguinte questionamento a você, o seu perfil operacional. E aí você vai, é claro, dentro de tantos métodos que a gente tem por aí no mercado, né, identificar um com que o seu perfil se identifique. Por exemplo, eu lá no começo, eu me identifiquei com o Ficube, mas não me identifiquei com o jeito do mestre do Ficube, o Bo Williams, a princípio. Mas depois, não que eu me forcei, mas eu me obriguei a aprender com ele. E aí eu vi que o jeito dele falar correspondia àquilo que eu tinha facilidade em aprender. E o método que ele me passava era um método que correspondia ao meu perfil operacional. A minha única questão é, por exemplo, eu não me dou bem com setups. Então, eu fui procurar um outro método para me encaixar ao que eu já tinha de bagagem, que me deixasse livre dentro do mercado, que foi o Price Action do Wall Brooks. Através aqui no Brasil, é claro, do Felipe Aranha, né? Do professor Felipe Aranha. Então, o Price Action e o Fiel Cubo, né, eles se uniram e formaram o método Renko Mais, que não tem indicadores, que não tem regra de coloração, ou seja, é apenas leitura de preço baseado em candles e Renko. Principalmente, é claro, nossas operações, elas são abertas e fechadas dentro do Renko.
tá? Mas nós tomamos a nossa decisão apoiado pelos tempos gráficos longos de Kendall. Então nós associamos essas duas coisas dentro do método, e aí através disso eu posso ou não criar setups operacionais, ou posso só estar operando a movimentação do preço em si, por exemplo, junto do Fibo Robô. Então, o Fibo Robô, eu posso criar estratégias operacionais com o Fibo Robô? Sim. Consigo criar setups operacionais com o Fibo Robô? Também consegue. Interessante que você também vai conseguir criar setups operacionais com o Fibo Robô. Ou seja, dentro do método operacional Renko+, você está livre, né? Mas é claro, tudo também vai se ele é o método ideal para você. Não adianta você querer aprender o método Renko+, se ele não é o ideal para você, se de repente o método XYZ vai ser o método ideal a você. Né? Você é que vai definir isso. É o seu tipo de entendimento. O Fábio, eu consigo aprender muito fácil que o Fábio Rocha me passa. Eu consigo aprender com ele aquilo que ele transparece nas explicações. Então quer dizer que o jeito do seu cérebro assimilar o conteúdo, o jeito da minha expressão, do meu jeito de falar, condiz com o seu. Então quer dizer que o método Renko+ pode sim te ajudar. Mas também você vai ter que se adaptar o operacional seu, né? Ou vamos dizer assim, o operacional do método ao seu operacional, né? Então você vai aprender o método e com ele criar o seu operacional. Eu tive alunos que chegaram aqui querendo, Fábio, eu quero operar como você. Eu preciso operar como você. E eu sempre deixei claro para eles, vocês não vão conseguir ver o mercado através dos meus olhos, mas sim só através dos olhos de vocês. E vocês vão criar os métodos, os setups operacionais, as estratégias operacionais de vocês em cima do método Renko+. E a grande maioria aconteceu isso aí. Né? Eles desenvolveram o jeito deles usar o método. Né? Alguns criaram setups, outros usam estratégias, mas tudo dentro do Renko+. Tudo dentro daquilo que eu ensino de leitura de gráfico. Então, se você acha que o método Renko+ é o ideal para você, venha fazer parte do meu grupo aberto do Telegram. Eu sempre deixo o link de convite nos comentários aqui do vídeo, na descrição do vídeo. Tá? Então, se quer vir ficar mais próximo da gente, vai lá. Eu tenho alguns vídeos já disponíveis lá, exclusivos para o canal. Tem uma série sobre Price Action em tempos gráficos longos, exclusiva para quem é lá. É só procurar nos links lá e volta e meia, quase que toda semana, eu estou disponibilizando, eu reposto os links, né, para sempre estar atualizado ali os vídeos, né, eles não estarem muito distante do que acontece de conversas dentro do grupo. Então, se você quer se aproximar um pouco mais do grupo, da comunidade, venha fazer parte do nosso grupo. E é claro, né, a partir do momento que eu tiver as minhas ações de ensino aí, as inscrições abertas, venha fazer parte da nossa comunidade de alunos também das ações de ensino. No mais, é aquilo, né, o setup é o método ideal, é aquilo que é o melhor para você. Não adianta você ir por indicação de pessoas, não adianta porque dá certo pro seu vizinho que para você vai dar, ou dá certo pro seu cunhado que para você vai dar, ou dá certo pro seu irmão, para sua irmã, pro seu pai, para sua mãe, enfim, que dá certo pros outros vai dar para você. Você tem que definir isso para você. Você tem que chegar ali e entender, você tem que bater o olho, você tem que ver o vídeo. Esse método eu entendi o funcionamento dele dentro do gráfico. O jeito que aquele professor me ensina, ele é nítido. Então você tem que se esforçar ao máximo para entender esse método. E aí, se for o caso, a partir disso aí, partir para as ações de ensino paga desse método, né? Se você não conseguir se desenvolver sozinho. Eu tive aluno que primeiro ele ganhou sozinho, né, de maneira com os meus conteúdos gratuitos, ele chegou a ganhar na bolsa, mas depois ele preferiu vir fazer parte do método do grupo de alunos para estar se aperfeiçoando cada vez mais. E
e tá indo no desenvolvimento muito bom, me deixa muito feliz. Beleza, então o método ideal, o setup ideal é aquilo que é melhor para você. No mais aí, se gostou do vídeo, dá um like, compartilha com quem você conhece, que está precisando ouvir essas palavras sobre um setup ou um método ideal, fica procurando demais isso. Talvez às vezes esteja já com o método escolhido, já tenha o conhecimento do método, mas fica ali, né, o trader primata pulando de galho em galho, pulando de galho em galho, pulando de galho em galho, e não dá tempo para aquele método, para estar aprendendo e se desenvolvendo dentro daquele método. Beleza? Se não está inscrito no canal aí, se inscreve, ativa o sino das notificações para não estar perdendo nenhum vídeo que eu venha soltar. No mais aí, obrigado sempre pela audiência de todos e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!